Bom dia, pessoal. Vou pegar mais uma folha aqui que essa aí está acabando. Vou falar aqui com vocês aqui sobre calor agora. Calor, né? Calor. Existe três tipos de transmissão de calor. Um é a condução. O que é uma transmissão de calor por condução? Condução é o seguinte: imagina que você está com um pedaço de ferro, aqui tem um fogo, certo? E você é o fogo, e você pega um pedaço de ferro aqui e bota no fogo e fica esperando, certo? Então o que vai acontecer? O fogo vai passar a temperatura vai passar pelo material, ou seja, vai começar as moléculas vão começar a se mexer, tal, né? O aquecimento vai causar a movimentação das moléculas e o calor vai passando para aqui, até chegar à sua mão. Ele vem se conduzindo através do material, certo? Agora existe uma outra forma então a gente pode colocar aqui condução, certo? Condução, que é essa que eu estou falando. Aí vem a convecção. A convecção é qual? Convecção é aquela que a gente bota uma água no fogo e aí vai gerando aquelas correntes ascendentes de baixo, né? Subindo de baixo para cima, aquelas correntes que vai subindo. Assim o mesmo acontece, por exemplo, quando o Sol aquece a Terra e a Terra, por sua vez, aquece o ar. Então esse ar que está em contato com o solo, ele começa a fazer uma corrente de convecção, ou seja, subir, entendeu? Então a convecção é isso, quando tem essa corrente e sobe e desce aí, o ar quente ou o líquido quente sobe e o que está em cima frio desce, e aí há essa corrente de convecção. É a mesma, por exemplo, o magma na Terra, no fundo também está isso, faz isso o magma. Porque lá no núcleo da Terra é muito quente, já em cima é um pouco mais frio, então o magma que está lá embaixo sobe, né? E aí aí fica esse movimento aí que causa inclusive a movimentação dos planetas, dos continentes, as placas tectônicas, já pulando para a geografia já. Mas existe uma outra forma de transmissão de calor, que é a irradiação. Olha só, essas duas aqui, todas elas precisam de material. A condução precisou ter contato com a chama ou com alguma coisa quente para ir passando. A convecção é o próprio material, mas essa radiação aqui, ó, ela não precisa de material não. Ela vem mandada sem precisar de material, de meio material. Por exemplo, os raios do sol que chega até aqui, entendeu? Ele vem por irradiação, entendeu? Vem sem precisar de material, de um meio material para se propagar, certo? Queria falar isso aí para vocês. E aí eu queria também mostrar para vocês algumas coisas aqui de calor também. Por exemplo, calor específico de um determinado material. Calor específico é o que? Imagina você tem 1 grama de um determinado material, 1 grama. Vamos fazer aqui uma gotinha de água. Você tem uma gotinha de água aqui e ela está num determinado, ela pesa 1 grama e ela está numa determinada temperatura. E você quer que ela pule, por exemplo, ela está em 2 graus e você quer que ela vá para 3 graus, para o grau 3. Então você vai aquecer ela, né? Você vai botar alguma quantidade de calor nela para ela pular do 2 para o 3. Essa quantidade que ela vai absorver é justamente o calor específico da água. Agora vamos dizer que isso aqui não seja água, vamos dizer que seja óleo. Vai ser a mesma temperatura? Ela vai exigir a mesma quantidade de calor para pular do 3 para o 2? Não, vai ser outro. Vamos supor agora que não seja nem água nem óleo. Vamos supor que seja uma bolinha de 1 grama de ferro. Essa bolinha de 1 grama de ferro, para ela pular do 2 para o 3 graus, ela vai precisar da mesma quantidade de calor que a água ou da mesma quantidade de calor que o óleo? Não, vai ser um outro calor, uma outra temperatura. Vamos supor que seja uma coisa bem mais difícil, como por exemplo porcelana. Porcelana, qual o calor específico de uma porcelana?
Porcelana é como se fosse um barro, um gesso. Então vai ser muito mais, para pular do 2 para o 3, vai ser muito mais, por exemplo, do que um ferro, do que um ouro, do que um cobre. Então essas quantidades de calor que faz uma substância, 1 grama de uma substância pular de um estado, de um grau para o outro, se chama calor específico. Isso aí está em uma tabela. Eles vão dar para você, quando você for resolver os problemas, eles vão dar uma tabela. Por acaso, se ele não der a tabela, ele vai dar uma fórmula, onde ele vai dar alguns valores, e você jogando na fórmula, você vai descobrir. Por exemplo, tem uma fórmula que ele fala assim, ó, quantidade de calor sensível é igual a massa expressa em grama. Essa massa aqui vai ser expressa em grama. Se ele der em quilo, em tonelada, você vai ter que transformar em grama, vezes calor específico, vezes o que? A variação da temperatura, certo? Isso aqui é ΔT, a variação da temperatura, certo? Então o que, que ele vai dizer a você? Ele vai pedir para você a quantidade do calor que uma determinada massa, por exemplo, 1 quilo, que vai ter 1000 gramas no caso, entendeu? Vai dar o calor específico, como por exemplo o calor específico da água, que é um calor específico é 1 quilo, 1 caloria por grama, certo? E vai dizer qual foi a variação que ela estava. Por exemplo, ela estava em 2 graus e foi para o grau 3. Então se ela estava em 2 graus e foi para o grau 3, então ela variou 1 grau, certo? Ela variou em 1 grau. Então a quantidade de calor aqui, a quantidade aqui da água vai ser o que? 1000 vezes 1000, a quantidade de calor aqui vai ser 1000 grama por caloria grau Celsius. Entendeu? 1000 gramas por caloria grau Celsius. A variação de temperatura vai ser mais ou menos isso aí. 1000 gramas por caloria grau Celsius. Eu sei que é meio estranho essa que vem atrás aqui, mas ela define justamente a fórmula. O grama é do 1000 gramas, a caloria de 1 caloria, e aqui a variação que foi de 1 grau Celsius. Entendeu? Então é isso aí que você vai usar. Você vai usar essa fórmula aí para descobrir se ele der a quantidade de calor. Por exemplo, se ele der isso aqui, e der a grama e der a variação, você pode descobrir isso daqui. É só você ir jogando na fórmula que ele vai dando o que você vai achando aí. Você vai colocando na fórmula, entendeu? Tem uma outra coisa aqui que se chama calor latente. O que é calor latente? Calor latente é a quantidade necessária para que 1 grama de uma determinada substância mude de estado. Por exemplo, vamos botar aqui um bloco de gelo. Pronto, tá aqui um bloquinho de gelo. Só que esse bloquinho de gelo aqui, ele tem 1 grama, certo? 1 grama. Quanto de energia, de calor eu tenho que botar nele para ele virar água, entendeu? Então acontece, então é o que? Isso aqui é o calor latente. Calor latente é L. Se ele está em gelo, para ele virar água, eu vou ter que botar uma temperatura, dar 1 grau nele, dar um aquecimento nele. Então vai ser chamado calor latente de fusão. Se ele já está em água, olha em água, já está em água já está em água, 1 graminha de água. Se eu boto mais temperatura nele até ele evaporar, então eu vou ter, isso tudo 1 grama, tá? Eu vou ter uma outra quantidade de calor latente. Então aqui eu tenho calor latente de fusão, aqui eu tenho calor latente de vaporização. E se por acaso eu quisesse tirar calor dele, ou seja, botar calor negativo para ele voltar a ser gelo, entendeu? Ou seja, resfriar, aí eu teria um calor latente de solidificação, se eu partisse do líquido para transformar ele em sólido de novo, entendeu? E cada matéria, assim como o calor específico, cada matéria tem o seu calor, que a gente viu. O calor latente também, cada matéria tem o seu calor latente. Por exemplo, se você pegar e botar óleo no congelador, vai demorar mais para ele congelar do que uma água, entendeu? Se você colocar vinho no congelador, dá porra, e vinho demora muito congelar. Já a cerveja, ela congela até mais rápido do que a água. Então quer dizer, o álcool, ele ferve mais rápido do que a água, entendeu? Então você tem que entender que cada material tem o seu calor latente. Então existe uma forma também que você descobre o calor latente também. Ele fala assim, a quantidade de calor latente, parece com a outra, né? Mas é prima dela, só que não é igual. É igual a massa expressa em grama vezes calor latente. Esse calor latente ele vai lhe dar, faz parte de
uma tabela, mas se ele não lhe der, ele vai te dar a quantidade de calor ou vai te dar a massa em substância, e aí você joga na fórmula, e jogando na fórmula você consegue descobrir qualquer uma dessas aí, certo? Era isso aí que eu queria lhe falar, essa fórmula aqui, certo? Muito importante. E esta fórmula aqui, você guarde essas duas fórmulas aqui, guarde e entenda por que existem essas duas fórmulas aqui, certo? Então é isso aí.